Então, boa noite. Agora, 9h24, nossa aula começa às 9h20. Hoje, dia 5/3, TCC 1, Agro e Eng. Então, só para a gente relembrar, hoje é a segunda aula. Aula passada, eu pedi para vocês pensarem em um tema, pensarem no orientador, tentar conversar com alguém que pudesse fazer orientação com vocês, né? E anotar, colocando lá no nosso grupo, né? Quais seriam os orientadores. Então, a galera que não colocou ainda, né? Muita gente. Aí eu pergunto, é porque não conversou com o professor ou é porque não achou um professor ainda? Minha maior dúvida neste momento. Os meninos do matutino estão aqui, né? Só para eu saber. Marcos. No meu caso, foi porque eu ainda não conversei com nenhum professor. Quem que é os professores que estão de boa para ser orientador, sim? Ô, Lauro, você não tem essa não, tá? O Lauro, Brincadeira, lógico que é você, professor. o Lauro faz um semestre que está no meu grupo de orientação, que eu já mandei todos os trabalhos para ele, ele fala isso agora. Tem lógica? Vamos lá, quem são os professores? Vamos lá, Lauro, ó. Cibele não está mais disponível, porque ela já está com 6. Tem o Paulo. Eu tenho a Luciana, que é engenheira agrônoma. Tem o Rafaelzinho, que voltou, né? Aí, aqui, quem foi que postou para nós, que passou rápido? Foi o da Saev, eu acho. Carredas. Ei, mas ele é rápido. Então, ó, Paulo, eu, Rafaelzinho, Luciana, Chose, Juan, Eduardo, que é da farmácia, Tiago, que é o ex-coordenador, Licurgo, que eu acho que é da área da mecânica, se não me engano, Rodrigo, a professora Maísa e a professora Bianca, que está com desenho, máquinas, né, para a galera aí da agronomia também. Na agronomia ainda tem o Vinícius, a Ronice, a Janaína, ela possivelmente vai sair de licença. Ela falou que ela não tá mais, não, que ela já tá com bastante. Aí eu imaginei. Porque a Ronice, normalmente, ela pega só 4, né? Ou 6, mais ou menos. É porque ela já tem muitos de TCC 2. E aí, nós temos aí a Janaína, que deve sair de licença. Mas tem a Janaína, a Jaqueline, na verdade, tá? E todos esses da engenharia aqui também são da agronomia. E o Vinícius, quem mais? E o Carlos, que entrou agora, que o Carlos é massa. Quem quiser o telefone do Carlos, eu coloquei lá no grupo, tá? Ele é um menino muito bom, foi meu aluno e escreve muito bem, o mestrado dele ele tirou 100, então, assim, cara top. Para quem não conseguiu e quiser pedir ajuda, quer que eu converse com o professor, tá com vergonha e tal, fala comigo que eu falo com eles. Fala comigo, bebê. Eu tenho vergonha, professora, você me ajuda? Ajuda demais, menino vergonhoso. É só você me falar qual é o tema seu, você me fala um tema, que aí eu vou te ajudar. Ricardo, você também é muito vergonhoso, né, Ricardo? O Ian não tem vergonha, não, porque isso é mentira. O Ian Não, sem Ian- vergonha, larga de ser O Ian malandro. mudou no terceiro período, menino. Ô, Ricardo. Ricardo tá com o áudio aberto, não conversa comigo. Não, é que eu ia falar que eu também sou muito vergonhoso, igual o Ian. Tá bom. Então, quem tiver com vergonha de procurar o professor, manda para mim falando, professor, eu tô com vergonha e tal, meu tema eu quero nessa área. Aí eu vou ver com os professores que são melhores para essa área, né? Então, por exemplo, hoje a Amanda perguntou, eu falei do Carlos, o Carlos já aceitou e já está com 1000 ideias, não sei se foi a Amanda mesmo, mas assim, tem um monte de professor legal, porque vocês normalmente pegam aqueles que você mais conheceu, que você tem mais afinidade, mas igual a Cibele não pode pegar mais, né, porque já está com muitos, o Paulo já tem aluno no RH, na logística, então, assim, tem algumas
algumas diferenças aí. Combinado? Certinho? Combinado. Observação. O Carlos, ele é bem prestativo. Eu conversei com ele ontem e ele é super tranquilo. Ele dá um monte de foi ideia. você, né, Martinha? Martinha, e o Carlos, eu vou falar para você. Esses meninos novos que tá com gás todo, que não tem 1000 trabalhos, igual outros professores, é uma boa pedida aí na agronomia, viu? Certo? E aí, pessoal, peçam ajuda, não fica esperando, não. Na verdade, dia 8, eu tenho que estar com todos esses nomes, senão o professor não vai poder te orientar, hein? Porque é encaminhada a planilha de orientação. Depois que eu encaminhar essa planilha, não se pode mais. Hoje são 5, 6, 7. Segunda-feira eu preciso de todos os nomes, hein? Para quem não colocou lá naquela ficha ainda, ok? E aí, vamos dar continuidade aqui. Primeira coisa. Aula passada a gente só falou de orientação, falou de orientador, falou de tema. Hoje a gente já entra em justificativa e a gente já vai pensar em objetivos. São nossos primeiros tópicos, são as primeiras coisas que nós vamos ver. Então, olha só. O que é uma justificativa? Justificativa é quando eu vou explicar para você a importância de alguma coisa. Ou não. Por exemplo, você pode virar para mim e falar assim, professora, por que você chegou atrasada? Eu vou te justificar. Eu vou falar assim, olha, pessoal, eu estava dando aula para outra turma e aí eu não consegui o link, eu tive que usar o mesmo link que eu estava na mesma turma e tal. Então, eu estou justificando, eu estou explicando a importância daquilo ali. Então, a justificativa do teu TCC é por que você escolheu aquele tema? Qual que é a importância de se fazer sobre aquele tema? Né? Então, por exemplo, o Lauro queria trabalhar com a parte do fogo na Chapada dos Veadeiros, não era, Lauro, a princípio? Me lembra? Sim, isso mesmo. Né? Eu acho que era sobre a importância do fogo no Cerrado. Os efeitos do fogo. Os efeitos e a importância também para o Cerrado na área da Chapada dos Veadeiros, lá em São Vicente. São Vicente. E aí, por exemplo, esse tema do Lauro, a primeira coisa que eu perguntei para ele, qual seria a importância de fazer um trabalho nesse tema? Aí ele me falou assim, é porque o fogo passa tantas vezes durante o ano, às vezes acidentalmente, às vezes naturalmente, e destrói muito, como aconteceu no ano passado, né? Eu não sei se foi antes da pandemia, gente. Foi ano passado. Estou fora do tempo. Não, foi ano retrasado. Retrasado, né? 2019. E aí o fogo destruiu muita parte dali. E aí, quando o Lauro falou isso para mim, eu perguntei para ele, e qual seria a importância desse seu trabalho para a sociedade, para a população, para o meio científico? E o Lauro falou assim, ele pode servir como um guia de estudo para outras pessoas que preferem fazer ali, ou identificar onde está o erro desse fogo. Então, isso é a justificativa. É eu pensar na importância do meu tema, assim como eu pensar em algo que seja demonstrar para os colegas, para o aluno, para a sociedade. Então, é importante você saber o que é justificativa, né? Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho uma aluna na UEG que ela é meio revoltada, sabe? Assim, com tudo. Aí ela chegou em mim e ela não é de brincar, não, é muito séria. Ela chegou em mim e falou, professora, eu vou raspar o meu cabelo. Aí eu fiquei olhando, falei, por quê? Me justifica, né? Por quê? Aí ela falou assim, porque ninguém olha para mim, ninguém conversa comigo, e se eu raspar meu cabelo, todo mundo vai vir, pelo menos, para saber o porquê que eu fiz isso ou para perguntar se eu tenho câncer. Aí eu falei para ela, tem outras formas de se fazer isso. Mas me explique aqui, qual que é a importância disso para você? Aí ela falou, vai ser importante e tal. Eu falei, uma semana, todo mundo
próximo, todo mundo falando, e depois você vai se olhar daquele jeito e valeu a pena? Aí ela me justificou que valeria a pena, e ela fez isso. Ela raspou o cabelo na outra semana. Então, qual que era a justificativa? Era a importância dela fazer aquilo e de chamar a atenção das pessoas. Então, seu trabalho, a justificativa é a importância desse tema. E por que chamar a atenção dos outros, né? Então, deixa eu dar um outro exemplo. Kainara, qual que é o seu? Qual que é seu tema? O nosso No tema celular é acabou a bateria? professora. Ele é. Você não sentou com a Ronice, né? Isso, a gente conversou com ela aceitou, gente, graças a Deus. Amém. O Ficou nosso mais ou menos o quê? vai ser a avaliação da produtividade do morango com compostos naturais. Então, vamos lá. Qual que é a importância da Kainara estudar, né, a adição dos orgânicos na produção de morango? Pensem aí na cabeça de vocês. Pode ser porque é mais saudável para a população. A Kainara pode começar escrevendo, né? Que nos últimos anos se utiliza muitos compostos prejudiciais e tal, e que a população luta para ter produtos orgânicos de boa qualidade e tal. E aí ela vai colocar essa importância do trabalho, a importância para a sociedade, a importância de se desenvolver. Pode ser verificado que o morango é produzido mais rápido e sem pragas, e isso e aquilo. Vocês estão entendendo o que é justificativa? Vocês conseguem pensar nisso? Sim. 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 Por exemplo, o trabalho do Charlie, ele vai estar olhando sobre os nematóidos ou outro micro-organismo, né, ou fungo, ou bactéria e tal, que influenciam em uma cultura. Qual seria a importância disso? Poder ajudar a verificar isso em próximas colheitas, em outras plantações, analisar quais são as melhores fases, os meses e tal. Então, busquem. Professora, mas justificativa eu escrevo com as minhas palavras? Vocês perguntam sempre isso. A justificativa vocês podem escrever de acordo com o que vocês estão justificando. Vocês mesmos. Mas tem gente que tem muita vergonha e na hora que vai escrever não sai nada. Tem gente com o dia inteirinho para escrever 2 parágrafos de justificativa. Então, o que eu aconselho para essas pessoas? Busquem um artigo. Esse artigo fala sobre a importância, sobre aquilo ser importante nesse artigo, ok? E aí você coloca lá algo que o autor fala sobre seu tema ser importante e você finaliza com a sua importância, com as suas palavras. Como assim, professora? Vamos lá. Primeira aula hoje de como pesquisar. Prestem atenção. Deixa eu fechar aqui umas coisas abertas. Eu vou vir aqui. Vou colocar Google Acadêmico. Google Acadêmico é um dos tipos do Google, assim como o Google Meet, que é esse que nós estamos tendo aula online. O que ele faz? É só artigos. Então, meu TCC eu vou fazer todo ele aqui dentro do Google Acadêmico. Então, por exemplo, cultura do morango. Se eu for olhar aqui, embaixo, deu 10 artigos por página, em 10 páginas, quer dizer que tem 100 artigos aqui. Mas eu posso buscar cultura do morango e praga, controle, adubação, planta daninha, irrigação, aqui tem os artigos relacionados. Aí aqui nós vimos um artigo de 2005. Aí você vai, professora, eu posso usar um artigo aqui, ó, 1989, eu posso usar esse artigo? Vamos pensar. De 89 para agora, de 90 para agora, eu tenho 30 anos, certo? 30 certo. anos de lá para cá.
Pensa o tanto de coisa que mudou na cultura do morango. Você vai lá pegar esse artigo antigo, ele vai te trazer coisas que já são defasadas. O que você tem que fazer? Vem aqui no lado esquerdo, ó. Período específico. Você vai colocar de 2010 até 2021. Ops. Entrou. Então, agora só vai aparecer artigo acima de 2010, ó. Todos eles acima de 2010. Tudo que for acima de 2010 vai aparecer aqui. Então, é dessa forma. Ah, a professora tem muito artigo em inglês aqui, eu não quero nem o inglês. Vem aqui e põe pesquisar páginas em português. Clicou, só vai aparecer artigo para você em páginas de português. Beleza, então vamos pensar aqui. A gente está falando sobre os desafios enfrentados aqui na produção do morango. Abri aqui um trabalho que está no Cielo. Aí você olha aqui e fala, uai, professora, cadê o trabalho? Tem duas formas de você baixar ele. Você pode clicar aqui, ó, português PDF, ou você vem aqui nele, aqui do ladinho, ó, tem um desenho de um PDF, português em PDF. Clicou, abriu já o artigo. Aí a Kainara quer explicar, né, sobre a importância de se fazer o estudo do morango e as dificuldades enfrentadas, por exemplo, né? Então ela vai... ela gostou muito do que esse autor falou aqui. Ele falou que os produtores de hortaliças que utilizam preventivamente vários agrotóxicos não fogem do cultivo, da realidade. Ela gostou demais. Ela veio aqui, chique, tanto de coisa aberta. Ela veio aqui, abriu um arquivo e ela copiou. Ela pode simplesmente colocar no trabalho dela esse trecho copiado? Não, isso é plágio, né? Mas ela vai olhar aqui quem é o autor. Aula que vem eu ensino vocês a fazer citação direta e indireta. Vamos lá. Nome do autor, Hens, esse cara aqui, ó. Ano de publicação desse artigo aqui, 2010, já tá aqui, ó. A referência dele tá escrita aqui em cima. Hens, 2010. Veio aqui. Hens, 2010. Vai ter uma aula que eu vou ensinar vocês como fazer caixa alta, como fazer pequena, como colocar dentro dos parênteses, fora do parênteses. Hoje eu só quero ensinar a justificativa. Por hoje, eu vou deixar vocês fazerem a justificativa copiando idêntico de algum texto, tá? Então, eu não vou pedir para vocês mudarem as palavras daquele autor. Eu vou pedir simplesmente que vocês acharem a justificativa de acordo com algum autor. Vocês vão lá e pegou. Aí a Kainara falou assim, nossa, esse pedaço aqui ficou muito bom para justificar. Que está falando que o custo da produção do morango é diferente e principalmente por causa do uso de agrotóxico. Aí a Kainara fala assim, ó, devido à importância de se conhecer novas técnicas de sustentabilidade do morango, este trabalho é de total relevância para a sociedade e para os estudantes de agronomia. Um exemplo. Então, a Kainara conseguiu fazer a justificativa dela usando um autor e fazendo um fechamento dela. Ah, professora, mas eu posso fazer só com as minhas palavras? Claro, você deve, tá? Eu estava te dando um exemplo de como você também pode fazer. Você pode buscar autores que falam sobre a importância do seu tema e no final você fazer só um fechamento. Tarefa da semana que vem, justificativa pronta. E qual mais ou menos o tamanho da justificativa? Aline, agora no TCC chega uma parte assim, ó. É igual eu estava dando TCC agora para administração,
Aí os meninos perguntaram, professora, o objetivo tem que ser quantas linhas? Acabou. É assim, se ele está bem escrito e todo mundo entende, pode ser uma linha. Se ele está mal escrito, pode ter 10 parágrafos que não explicou nada, não adiantou estar gigante, enchendo linguiça, né? Então, normalmente eu falo assim, 2 parágrafos bem escritos ali na justificativa, tá ótimo, certo? Então, assim, escreve com as suas palavras o fechamento, fala sobre a importância desse tema, o porquê que você está estudando. Vou dar um outro exemplo. O Lauro está falando sobre o fogo, né, na Chapada. Então, ele vai falar assim, desde os primórdios, o fogo é utilizado para monoculturas e tal no Cerrado. Mas, devido à publicação do IBGE, o fogo está passando mais de uma vez ao mês, ou ao ano, e aí ele coloca uns dados do IBGE. Aí ele pode colocar lá, em 2019, segundo o INPA, a metade do Cerrado foi destruído após dias e dias de incêndios, tal. E aí ele fez isso, colocou uma história contando dados sobre o tema. Então, por exemplo, a Aline vai contar dados sobre o tema, o Ricardo, cada um de vocês busquem dados sobre o tema. E aí, no final, você vai falar, devido à importância de tal coisa, né? Este trabalho é totalmente relevante e tal. Então, você faz um fechamento mostrando a relevância desse seu trabalho. Deu para entender, gente, o que é a justificativa? Alguém não entendeu? Eu dou outro exemplo. Entendi. Certo? Eu estou vendo, gente, só assim, eu estou conseguindo enxergar 5 alunos, então eu falo os nomes, mas os outros estão aqui, né? Então, por exemplo, Andressa, você entendeu? Max. Professor, então quer dizer que a justificativa, então, a justificativa vai ser o nosso primeiro passo do nosso TCC, então? Primeira coisa. Inicial, é já para a semana que vem. Na verdade, a primeira coisa era o tema, né? Mas a segunda coisa de vocês, a justificativa. Por que isso, Samuel? Porque se você não pensar na justificativa, se ele tem justificativa, vira um trabalho que não tem significado. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Semestre passado, uma aluna da engenharia falou assim, professora, o meu tema é a horta orgânica na minha casa. Aí eu falei, tá, mas qual é a justificativa? Aí ela falou assim, vou desenvolver a horta e vou verificar quanto tempo que esses vegetais são produzidos. Vai ter um comparativo? Você vai plantar outra horta em outro lugar? Não. Você vai verificar comparando com o quê? Não vou comparar, não. Tá, então me explica, qual que é o motivo de você fazer em casa? Não, é porque eu não posso sair de casa. Isso é justificativa do trabalho, gente? O que ela poderia... Lógico que não. Né? O que ela poderia ter pensado? Olha só, vamos lá, vamos longe. Horta, o uso da horta, ou educação ambiental a partir de uma horta na escola estadual Virgínio Santilo. Aí ela planta a horta, colhe aqueles vegetais, mostra para aqueles alunos, né, a importância de se cuidar daquela horta, se cuidar do meio ambiente, e ainda mostra a relevância de ter esses vegetais na alimentação das crianças durante o lanche. Pensa bem, olha a diferença da justificativa. Devido à falta de nutrição, as crianças não terem contato com o meio ambiente, elas vão ajudar a construir a horta, né, e tal, elas vão se alimentar daquilo ali todo dia. Esse TCC servirá para o ensino da educação ambiental para essas crianças, além de deixar como uma herança positiva na escola, um exemplo. Vocês viram a diferença da horta? Nem que seja uma horta na estufa.
Diga, também Martinha. da causa da alimentação saudável, né? Ela poderia estar utilizando isso. Muito. Só para vocês verem, teve uma aluna em 2000 e alguma bolinha, tinha a Thaís, que fez também lá da Chapada dos Veadeiros, e tinha a Laura, na engenharia. A Laura fez a horta em pneus recicláveis em um condomínio. E o uso do alimento que ela colocava na compostagem para aquela horta era de restos de alimentos que os moradores levavam para ela, colocavam em um galão próximo à horta, tantas vezes por semana. E ela utilizava aquele resto, aquela lavagem, como um compostor, né? E aí ela foi colocando e ela teve hortaliças lindas e eram doados para os moradores daquele condomínio, principalmente para aqueles moradores mais pobres. Então, olha só a importância de um trabalho desse, né, de desenvolver, tanto que até hoje tem essa horta lá, que é um condomínio que ela mora, né, até hoje eles cuidam, até hoje eles se alimentam, a horta aumentou, era um pedaço, era do tamanho do pequeno, era um quadrante, hoje ele já tem uma área enorme, várias pessoas ajudam a cuidar, várias pessoas se alimentam daquilo. Então, pensem no seu trabalho como essa importância. Professora, mas meu tema é tão ruim, então, pensa direito. Se seu trabalho não tem uma justificativa, ele não é um bom trabalho. Ok? Se seu trabalho não tem uma justificativa importante, quer dizer que ele não é bom para você pesquisar ele. A gente tem que pensar em outro tema. Certo? Por isso que eu pedi para vocês colocarem os temas lá para mim. Que na hora que você falar para mim, professora, parece que minha justificativa é ruim. Eu vou olhar lá seu tema e eu vou conseguir te ajudar. Então, essa semana, a tarefinha de casa se chama justificativa. Como que nós vamos fazer? Prestem atenção como é que vai ser nosso cronograma. Toda semana eu explico um tópico e tem uma tarefa. Por enquanto, a tarefa é 2 parágrafos. Quando for, por exemplo, introdução, aí serão 3 semanas de introdução, ok? Eu não vou sacanear vocês e falar, tragam para mim semana que vem. Eu não vou fazer isso, claro, certo? Então, eu já organizei o cronograma, eu vou colocar o cronograma para vocês bonitinho. Então, a primeira data é a data da semana que vem, que é a entrega da justificativa, sexta-feira que vem. A entrega da justificativa, o tema fechado e o orientador fechado. São as 3 coisas. Na outra aula, já é objetivos, e aí a gente já entra em citação direta e indireta. Diga, Ian. Cada aula, então, nossa, tá? Em cada aula nossa, nós vamos estar desenvolvendo um tema. Aí você fala assim, professora do céu, fui fazer metodologia e eu estou desesperado que eu não dou conta. Eu não ensinei ainda. Espera, vamos fazer fase por fase. O que você pode fazer agora? Você fez justificativa hoje, terminou a justificativa, o que você vai fazer? Você vai vir no Google Acadêmico, começa já a pesquisar artigos, abre uma pastinha no seu computador, vai salvando os artigos que você encontrar, você já pode salvar falando assim, esse é importante para tal coisa, esse é importante para tal coisa, ó, tem os manuais da Embrapa, tem um monte de coisa. Vão salvando, tá? Porque é muito importante que vocês olhem. Porque semana que vem, quando eu falar de citação direta e indireta, aí a gente vai precisar de alguns artigos para vocês aprenderem. Tem artigo e tem TCC, tem mestrado, igual você entrou aqui, ó. Universidade de Lisboa. Aí você fala assim, meu Deus, não tem nada aqui. Eu cliquei aqui, não tem nada. Desce a página, ó. Desceu, tem um resumo. Aí aqui tá aqui, ó. Adobe PDF, clicou aqui, ver e abrir. É a tese da Débora. Então, é só você clicar aqui, que ele já faz o download, e ele baixa uma dissertação de 500 páginas sobre seu tema, porque você pode já usá-lo como referência, certo? Então, a partir de agora, tudo que vocês forem buscar,
vocês vão buscar no Google acadêmico. Acabou. Professora, mas eu posso escrever de um blog? Não. De que você pode escrever? De um conselho federal, de um conselho regional, prefeitura da cidade, se você quiser fazer algo aqui em Anápolis. Você pode pegar IBGE, leis, associações, isso você pode. Mas um blog do Tiago Leifert falando tal coisa, não. Certo? É texto científico. Professora, mas eu achei num texto aqui da USP falando sobre o meu tema. Vamos buscar quem é o autor. Se tiver o autor, dá para a gente usar esse texto. Certo? Mas se não tiver o nome do autor, a gente não coloca no seu trabalho. Todo mundo está entendendo? Todo mundo anotou a tarefa? Então, justificativa entra a importância do porquê que eu estou fazendo o meu trabalho. Dessa forma, semana que vem vocês vão trazer para mim 2 parágrafos ou mais, quem conseguir escrever 5, tal, vocês vão trazer, porque é a partir da justificativa que a gente vê a importância do seu trabalho. Passou isso, a partir dela que eu vou pensar nos meus objetivos. O que é o objetivo? Ó, a justificativa é o para quê, certo? Então, quando eu te perguntar assim, Ian, você quer estudar o quê? Qual que seria seu tema? Você quer qual área? Mesmo você não tendo orientador ainda, qual área você quer? Qualquer área para mim está bom. Não tenho Não, preferência, Ian, me ajuda? Samuel, qual que é o seu, Samuel? Alguém que possa ajudar? Professor. Amanhã eu vou ter uma reunião com a Ronice para a gente firmar o que eu estou pensando ainda. Não está definido, mas amanhã eu já defino. Combinado. Alguém pode abrir o áudio e me falar uma ideia sua do seu tema para eu usar? Professora, o meu tema é laudo de estabilidade de barragem de terra. Laudo de estabilidade de barragem de terra, com a Cibele, certo? Ok? Ok. Então, vamos pensar no da Aline. Eu vou perguntar para ela assim, por que você escolheu esse tema, Aline? Aí a Aline vai falar assim, olha, professora, devido aos últimos acontecimentos, até com barragens tanto de água quanto de rejeitos, como casos que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, é verificado que essas barragens podem ser instáveis e trazer risco à população. O que você me responderia, Aline? Então, a minha ideia de eu ter escolhido esse tema foi por causa disso que a senhora falou também, mas meu pensamento mesmo é porque a maioria dessas barragens que rompe, até pequena mesmo, barragem pequena que rompe, aqui de terra mesmo, né, próxima da gente, a maioria tem laudo de estabilidade, mas então, por que não tem eficácia? O laudo é forjado, esse laudo não mostra realmente a realidade, as pessoas burlam ele, entendeu? Eu tenho essa curiosidade nessa área e eu trabalho muito com barragem no serviço, assim, tem muito essa possibilidade, né? Então, assim, é uma coisa que vai agregar para mim como profissional e também de forma acadêmica, devido a esse questionamento que eu tenho. Você pode usar as duas vertentes, o que eu falei e o que você falou, e lembrando que vocês não usam primeira pessoa. Eu escolhi esse tema porque eu fiz. Este tema foi escolhido devido à importância, sempre em terceira pessoa, tá? Do singular. Nem estudamos, nada disso. O estudo foi realizado, foi verificada a importância desse tema. Uma coisa legal, Aline, é que você vai ver que na teoria é uma coisa, na prática é outra, tá? Eu te falo como bióloga. Já fiz muitos trabalhos com barragens e tal, onde eu entrego um relatório de 70 páginas e meu relatório é entregue com 30. Onde o dono daquele estabelecimento, ele que estava me pagando, ele muda um relatório inteiro para mostrar outra parte. Então, nem sempre aquilo, o relatório final, vem da forma com que o profissional entregou. Isso aconteceu em Brumadinho, tá? Em Brumadinho, foi Brumadinho que foi o último, foi, né? Ou foi Mariana? Esqueci. Aquele último
que eles tinham um relatório falando sobre aqueles suspiros e tal, eles falam, no meio do trabalho, eles falam que está tendo vazamento, que está tendo isso, que está tendo aquilo, e na conclusão está lá escrito que está tudo ótimo, mas no meio do trabalho tem os relatos em umas 7 páginas. Quer dizer que alguém tirou da conclusão. Quem que tira? A empresa que paga, que era a Vale, entenderam? Então, assim, é muito difícil. Você vai ver isso, teoria e prática é bem diferente. Outra coisa, não coloquem suas opiniões no trabalho. O único lugar que você vai colocar sua opinião é no TCC 2, na conclusão. Por enquanto, você não pode nada. Você só pode pegar textos de pessoas e transcrever para vocês. Certo? Até aí? Então, aí eu volto, então, para a Aline, né? A Aline, então, eu perguntei por quê que ela escolheu o tema, ela me deu a justificativa dela. Sim, você vai escrever lá. Devido à importância desse tema, após vários acidentes não, tragédias que ocorreram no Brasil, como Brumadinho e tal, então, você sempre coloca terceira pessoa, nunca é, eu estudei essa matéria e gostei muito, e a partir disso me despertou a vontade de pesquisar sobre esse tema. Gostava muito da professora de microbiologia, por isso eu quis fazer o TCC nessa área. Essa é a do Charlie, tá? Então, assim, não pode. Tá no período, né? Isso mesmo. Desde o primeiro período eu tô com 6. Né, Charlie? Você já é meu filho. Então, assim, o Lauro, Ian, o Lauro é do fogo, né? Ele não é microbiologia, o dele é gestão, é ecologia. Então, a gente vai ver aí toda essa parte bonitinha, como que vai ser feito, essa parte é a justificativa. Aí eu pergunto para a Aline assim, mas para que, Aline, que você vai fazer? Qual que é o seu objetivo de estudar isso? Aí a Aline vai falar assim, é porque eu quero verificar, junto com os artigos publicados, se ocorre modificações nos relatórios, eu quero analisar se essas barragens são feitas de formas erradas, eu quero buscar relatórios que demonstram essa falta de estabilidade. Entenderam o que é o objetivo? Que vai ser a aula que vem, que eu vou falar mais dele. Então, o objetivo tem muito a ver com a justificativa. Um é o porquê, o outro é o para quê. Por que você está fazendo? Aí você vai me falar, que é a justificativa. Quando eu falar para quê, aí vai ser o objetivo da aula que vem. Então, vocês já podem pensar nas minhas 2 perguntinhas. Gente, vocês estão acreditando que a aula já está acabando? Então, prestem atenção. Tarefa para casa, justificativa. Tarefa para quem não tem tema e não tem orientador ainda, buscar orientador. Laura, se você quiser mudar o tema, tá? E procurar também outra pessoa, não me importa, viu? Para quem já fez ou já procurou, se vocês pensaram num tema a vida inteira, conversou com o professor e depois não está dando certo, não dá importância vocês mudarem, tá certo? Isso eu sei que tem alguns alunos que falou com o professor desde o 3º período, né? Então, assim, busquem aquilo que te traz conforto, porque hoje eu sei que se eu brigar com o Lauro, ele não vai me xingar. Se eu falar, Lauro, os 4 parágrafos ficaram ruins, vamos refazer? Ele xinga mentalmente, mas ele não vai brigar. Agora, se chega um professor que você não gosta, que você teve algum problema durante a faculdade, pode acontecer de você levar para o lado pessoal. Então, nessa hora, a gente evita, né, tentar buscar algo que você já teve algum problema, ou levar tudo para o lado impessoal, que é muito importante isso. Certinho? Certo? Então, olha só, pessoal. Alguma dúvida sobre justificativa? Professor, ainda tem aquela questão de escolher professor que tem muito, que já está com muito aluno, né? Porque aí fica complicado. Eu, por exemplo, esse semestre, o único aluno diferente que eu peguei foi o Charlie. Entendeu? Por quê? Porque eu já tinha TCC 2.
Mas, assim, se alguém estiver precisando, porque a Ludiene saiu, porque o trabalho dela, a área do trabalho dela agora é muito bom. Se alguém estiver precisando, eu ainda consigo pegar um. Mas, assim, uma dupla, um trabalho. É muito importante vocês verem, assim, essas disponibilidades. Por quê? Porque vocês precisam de ajuda semanal. Por isso que a aula de vocês agora é curtinha, mas é semanal. Antes eu ficava 15 dias sem ver os alunos. Quando chegava 15 dias, o aluno estava perdidinho. Então, é melhor a gente se ver rapidinho, né? Eu tentei mudar o dia da aula, gente, mas não deu certo, que tem aluno plano de estudo, que tem aula na quarta, porque senão a gente iria para quarta. Eu acho que é um aluno que tem. E aí não deu certo. Mas a gente continua na sexta. Sextou comigo. Combinados? Certinho? Vou mandar para vocês no nosso grupo o modelo do TCC para vocês verem. Professora, a justificativa tem que trazer no modelo? Não, numa folhinha normal aí, você vai só escrever para a gente poder escrever mais objetivos. No dia que eu falar para postar, já está escrito, já está bonitinho. Tudo bem? Por enquanto não tem que postar nada, só pensar e escrever a justificativa. Certo, Ricardo? Certo. Eu vou falar sobre um tema aqui da educação ambiental. Como que vai ser? Você quer fazer sobre educação ambiental? Positivo na clínica. Certo. Você quer fazer com quem? Qual professor? A definir. A definir? Então, vamos dar o exemplo. Se você fizer com o Paulo vai puxar para um lado bem legal ali do orquidário, tem uma parte muito legal ali para buscar. Se você puxar, por exemplo, para a Luciana vai puxar para uma área muito legal de sustentabilidade. Então, cada professor tem uma pegada. Ele vai puxar para a área que ele mais gosta junto com você. Então, assim, conversa com o orientador, porque às vezes eu te dou uma ideia aqui, seu orientador fala, não, vamos fazer tal coisa, né? Por exemplo, a primeira vez que o Lauro chegou em mim para fazer um estudo, primeira coisa que eu perguntei para ele, Lauro, você tem tempo para isso? Por quê? Porque ele teria que ir lá na Chapada, no mínimo 3 vezes, gastar dinheiro. Eu falei que eu até pagava, ajudava ele a pagar passagem e tal. Mas ele tinha que ficar lá pelo menos 2 dias para passar um questionário para o povo que trabalha na Chapada, lá no parque. Então, primeira pergunta, você tem dinheiro para isso que você está pensando? Dinheiro até que a gente arruma, mas você tem tempo para ir lá? E aí o Lauro falou, tempo eu não tenho. Eu falei, dinheiro eu te ajudo, mas tempo eu não consigo. Então, vamos pensar em outra área? E aí a gente começou a mudar o tema do Lauro, pensando nisso, porque ele ligou lá e viu que tantas pessoas, por causa da pandemia, já não estavam trabalhando, que o parque estava fechado, que o Lauro ia fazer esse TCC semestre passado. Então, a gente desistiu de fazer porque não era viável fazer durante a pandemia lá no parque que está fechado, entenderam? Então, pensem nessas possibilidades. Ah, eu quero fazer, por exemplo, a Fernanda, no semestre passado, queria fazer um estudo de um PRAD. Só que ela estava sozinha, ela não tinha ninguém para ir com ela na nascente, era um lugar super perigoso e no meio de uma área onde tinham assim, várias invasões, né? Várias pessoas morando lá, invasões. Então, assim, eu falei, eu não deixei ela fazer esse trabalho. Porque como que ela vai lá sozinha? O risco dela não voltar, né? Ela só poderia ir se ela tivesse outra pessoa, principalmente assim, um homem junto, né? Que proteja, uma mulher mesmo, mas sozinho não dá. Então, pensem nessas possibilidades. Eu vou conseguir fazer? Eu perguntei para o Charlie, você quer fazer sobre nematóide? Você vai conseguir? Ele falou, não, lá onde eu trabalho, na fazenda, tem como a gente aplicar e tal. Então, tem viabilidade. Pensa na viabilidade desse trabalho, né? Então, se ele não for viável, você tem que gastar demais, você não tem tempo e você quer ir, né? Então, pensa muito, porque isso é muito importante. Porque o TCC1, você não tem resultados ainda no TCC1. Você só tem um projeto. Então, vai chegar lá na banca, às vezes você colocou lá que você vai fazer a pesquisa 2 meses. A banca vai falar para você, olha, 2 meses é muito pouco. No mínimo, 4 meses para que você tenha resultado.
Então, você vai ter que mudar seu objetivo, porque 4 meses você já está formando no TCC 2. Então, o TCC 1 é isso, o professor vem, melhora sua metodologia, ajuda você a pensar se seu trabalho vai ser viável ou não, certo? Ok, meus amores? Beleza. Alguma dúvida? Alguma dúvida vocês têm? Pergunte. Ok. Ok? Certo? Para a galera que está quietinha aqui, Letícia, Lucas, Lude, Max, Milena tá tão quietinha, né? Túlio, Samuel, Charlie. Então, assim. Pode falar, Cadê? Max. Professora, meu assunto é sobre a segurança do trabalho. Eu estou querendo fazer Certo. na parte de segurança, trabalho e saúde, na parte de saneamento. Eu estou trabalhando na Saneago aqui, vai fazer 2 anos já. Estou estagiando aqui também. Sobre a parte de escavação, limpeza de reservatório e parte de produto químico. Principalmente Tema bom, Max. o cloro, gás cloro. E você vai fazer com qual professor? Uai, vai fazer eu e a Milena de dupla, a gente escolheu a Cibele, a professora. Isso que eu ia falar. Deixa eu te falar. A Cibele é a pessoa da área do saneamento, tá? Que ela já atuou ali no aterro sanitário e na Saneago há muito tempo. Então, assim, é a área certa. Então, ótimo tema. E vai dar uma publicação. Tem tema que você fala assim, quase não tem trabalho da área. Então, possivelmente, dá uma boa publicação aí, sabe? Então, tem muito tema legal. Pensem bem nessa justificativa do porquê que você vai olhar essa parte do cloro, por que que é importante isso, para escrever na sua justificativa, ok? Fiz a chamada, pessoal. Beleza. Diga, Milena. Só que eu tinha escolhido a Cibele, né? Só que aí ela falou assim que nesse tema é melhor a gente trocar pelo Paulo, porque o Paulo vai ajudar a gente mais que ela. Aí só que eu mando mensagem pro Paulo, o Paulo nunca me responde. A diferença do Paulo, sabe qual é? Gente, desculpa, é porque meu marido chegou, minhas caixas ficam loucas. A diferença do Paulo é que ele marca com você e você vai poder ir à faculdade e vai poder ter reuniões semanais com ele. Isso é muito bom, tá? Ele chegou nem me responder, sabe? Para mim ver se troca de professor veio da Cibele e vai para ele. Só que ele não responde e eu estou esperando ele responder para ver se qual orientador que vai ficar definido, se é a Cibele mesmo ou se é o Paulo. Manda novamente, é porque essa semana, com esse tanto de coisa, O Paulo tá a faculdade ocupado demais com as montagens de grade, professora. Isso que eu ia te falar. Tem muito plano de ensino no curso, então, assim, ele não está conseguindo acompanhar. Mas aí, passa essa fase, ele é top como orientador. Tá certo? Então, gente, nossa aula finalizou. No Instagram, Milena. Manda no Instagram. Sim, meninos, finalizamos por hoje, tá? Foi lindo, sextou no TCC, amores, acabou mais uma semana, certo? Se cuidem, por favor, não saiam de casa, cuidem da sua família, certo? E aí, sexta-feira da semana que vem,